Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de programação estruturada. Na aula anterior, nós vimos como acontece a declaração de variáveis em C. Nós criamos um programinha chamado variável exemplo, onde nesse programinha nós declaramos uma variável do tipo inteiro, atribuímos um nome a essa variável, chamada de valor, usamos o sinal de igualdade para atribuir esse valor e colocamos dentro da variável valor o valor 10. Depois nós mandamos escrever esse valor formatando a saída, ou seja, nós especificamos exatamente onde a minha variável ia ser escrita, que é onde possui esse códigozinho %d, que representa os números inteiros e decimais, né, de uma forma geral. Quebramos a linha, vírgula e o nome da variável. Então, o conteúdo que tem dentro de valor vai ser escrito exatamente nessa posição. Esse foi o nosso código, tá? Porém, nessa aula, eu resolvi organizar os nossos códigos. Perceba que os nossos códigos .c estão junto com outros diretórios, né? E os nossos executáveis também, ó, Picture, Public, Music, Documents. Então, eu vou organizar isso, tá bom, gente? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou só criar um outro diretório com o comando mkdir, vou chamar de programas. Vou acessar o meu diretório com o comando cd. Dá um ls, prontinho, ó, não tem nada dentro dele, ó, ls-l, tá? Total de 0 arquivos. E a partir daqui nós vamos seguir nossa aula normal. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou criar o nosso exemplo 03.c para trabalharmos com outros tipos de dados em C, tá bom? Tá aí, ó, é x03.c. E vou editar o nosso arquivo, é x.3. Já dei um toque no i, perceba que está insert aqui, então posso começar a escrever. E vamos lá começar agora no nosso código exemplo para vermos aí mais dois tipos de dados em C, o tipo float e o tipo double, que ambos são para valores decimais. O que diferencia um para o outro é a quantidade reservada em memória RAM. Tecnicamente vamos ver isso em sala de aula, tá bom? Então, a minha variável do tipo float, eu vou chamar de idade. Não, idade não. Altura. Altura. Minha altura é 1,78. E acabamos de fazer aqui o padrão que sempre usamos, tá? Que aprendemos, ó, o tipo, o nome da variável, que é você que define, o sinalzinho de atribuição, que é o sinal de igualdade, e o valor que vamos guardar dentro da caixinha altura. Perceba que em C aqui o separador é o ponto e não a vírgula, tá bom? E o ponto e vírgula no final para finalizar a instrução, né, que estamos passando aí para o compilador C. A outra variável do tipo double vai ser o meu peso, que é pouco, né, não pesa tanto. E segue o mesmo padrão, o tipo, o nome da variável que eu escolhi, o sinalzinho de atribuição e o valor separado por ponto. Então 107 kg, 800 gramas. Então, terminei a instrução, ponto e vírgula sempre no final, tá certo? Agora nós vamos formatar a saída, né? E aí, como nós vamos passar isso para quem vai estar ali olhando para a telinha do computador, no nosso programa sendo executado, eu vou colocar assim, a informação assim: a variável definida foi altura. Barra N. As variáveis, né? Deixa tudo numa linha só. As variáveis definidas foram peso e altura. Então vamos fazer o seguinte: printf, as variáveis definidas foram peso e altura. E aí, printf, o valor de altura é %f barra n para quebrar a linha, e ele vai mostrar a altura exatamente onde aparece aí o %f, tá? Que é o caractere de formatação de saída para variáveis do tipo float. Vamos ver como isso vai ficar. Salvei aqui, vamos
compilar, né, o nosso programinha. Menos O. Vou chamar de EX3 mesmo. Opa, compilou. Gerou o nosso executávelzinho verde, ó. Observe, né? EX03. E agora eu vou executar. Então observe que ele colocou, ó, o valor da altura é 1.78000000. Colocou aí 4 zeros depois do ponto 78, né? Depois de 78. Então observe que a saída após o ponto não está totalmente formatada. Por quê? Porque não foi considerada a quantidade de caracteres após o ponto. Então, como é que resolvemos isso? Da seguinte maneira. Vou inserir novamente aqui código, né? Apertei a tecla I para inserir. Nós vamos colocar ponto 2F, né? Aí eu considero apenas 2 casas decimais após o ponto, tá bom? Vou dar um ESC, 2 pontinhos WQ para salvar e compilar novamente. E agora observe que quando eu executar, ele considerou apenas 2 casas decimais após o ponto. Veja aqui, ó, perceba, tá? 1.78. Então qual é o segredo? Percent 2F, tá? O F é o que formata a saída para tipo de dados sendo float e o 2 é a quantidade de caracteres após o ponto. Tá certo? Vamos continuar aqui então, incluindo mais códigos, né? Agora eu vou colocar printf e o peso definido foi mesma coisa, o peso, tá? Percent ponto 2f barra n vírgula peso. Olha só, sempre lembre-se que dentro, né, das aspas nós inserimos aí o local de formatação de onde nós vamos escrever o valor da nossa variável, né, e como nós vamos escrever. O barra n é sempre para escrever o cursor na linha seguinte. Finalizou fechando aspas, vírgula, o nome da variável que você quer escrever exatamente no local onde você está formatando, certo? Então é preciso muita prática para vocês pegarem o hábito de escrever código C dessa forma, tá bom? Já para formatar, o que nós estamos fazendo até agora? Apenas treinando declaração de variáveis, né, com seus respectivos tipos de dados, já atribuindo valor. Em outra aula, posteriormente, nós vamos ver a entrada de dados em C, como é que funciona. Por enquanto, só estamos aprendendo a fazer isso, tá certo? Então vamos ver se isso aqui vai dar certo, se ele vai mostrar o valor do peso, né, considerando apenas 2 casas decimais depois do ponto. Vou dar um ESC WQ para salvar as alterações e compilar de novo o meu programinha, ó. GCC é x03.c menos O e o nome do executável é x03. Compilou. Vou executar agora. Olha só, o peso foi definido apenas com 2 casas decimais depois do ponto, ó. Vamos fazer uma alteração? Vamos ver se ele considera 3 casas decimais depois do ponto. Então, onde tem 2F aqui, eu vou colocar 3F. ESC, 2 pontinhos WQ para salvar as alterações. Compilar novamente. Executar novamente. E tá aí, considerando 3 casas decimais após o ponto. Tá bom? Professor, e se eu não colocasse o 3F lá? Se eu colocasse o percent D? Vamos ver o que vai acontecer? É importante esse tipo de teste no momento em que você está treinando o seu código, tá? Se eu colocar só percent D, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Opa, já deu erro. Por quê? Porque o caractere de formatação percent D é exclusivo para o compilador C para representar dados do tipo int. E o que está lá é do tipo double. Ele está dizendo exatamente isso para você aqui, ó. Esse D aqui é para representar caracteres do tipo int. E o que você está escrevendo é uma variável do tipo double. O formato %d é um argumento esperado para tipos int, ó. Mas o argumento, né, é do tipo double. Então perceba que o compilador, atenção, ó, ele passa toda a informação para você, tá? Então, como não dá certo, o que nós vamos fazer? Corrigir o nosso código. Então, vamos inserir código, tá? Vamos colocar aqui %3f para formatar essa nossa saída, salvar as alterações,
compilar novamente e veja só, o nosso executável foi gerado da maneira correta, tá certo? Pessoal, então é assim que nós definimos variáveis do tipo int, variáveis do tipo float, variáveis do tipo double. Por hoje é só, nessa aula nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar aprendendo outro tipo de definição de variáveis. Até lá, tchau, tchau.